O poder da paciência. Capítulo 3. As atitudes da paciência. A maior descoberta da minha geração foi a de que o ser humano pode alterar sua vida alterando sua mente. William James. Nós todos temos convicções muito arraigadas sobre a vida. Podemos não ter consciência, mas essas crenças direcionam nossas reações às pessoas e às circunstâncias com que nos deparamos. Quando essas convicções incentivam a paciência, vivenciamos a tolerância, a receptividade e a serenidade. Se elas estimulam a impaciência, não aceitamos com calma os desafios da vida. Felizmente, como Sylvia Boorstein explica, temos liberdade para escolher nossos estados mentais. Não precisamos obedecer cegamente a nossos pensamentos. Podemos decidir quais atitudes desejamos manter. Isso não significa que não retornemos às nossas crenças limitadoras, porque elas estão muito enraizadas em nossas mentes. Mas, quando nos descobrirmos fazendo uma escolha que nos prejudica, podemos parar e recomeçar, lembrando das opções melhores, sem desanimar e sem nos culparmos, sabendo que o processo avança assim. Afinal, como a professora budista Yvonne Hand nos lembra, a intenção de cultivar a paciência já é meia conquista. Eu ainda estou aprendendo. A tomada de consciência permite encarar a realidade para mudá-la. Anthony de Mello. Eu estava me sentindo péssima. Tinha acabado de gritar com meu marido por causa de dinheiro. Embora, no começo da conversa, tivesse me prometido que não perderia a paciência. Eu me sentia um fracasso, uma verdadeira fraude. A sensação já era minha conhecida. Todas as vezes em que eu disse a mim mesma que deveria ser mais paciente e não fui, me senti péssima. Eu me atormentava por ter explodido. A seguir, jurava não fazer isso novamente. E tudo ficava bem. Até a próxima vez. De repente, sem nenhum motivo, o monstro da impaciência surgia e atacava de novo. Eu sentia vergonha, fazia outra promessa e o ciclo se repetia. Eu poderia continuar dessa maneira até que, desesperada, me convenceria de que não tinha paciência. Felizmente, no entanto, recebi ajuda na forma de livros e conselhos de amigos. Esses conselhos tinham todos um ponto em comum. O que produz a verdadeira mudança é procurar ter consciência do que estamos fazendo sem nos julgarmos. A conscientização nos permite aprender. Em outras palavras, o caminho para cultivar mais paciência é nos vermos como aprendizes e considerarmos cada episódio de impaciência uma oportunidade de crescimento. Nem sempre faremos o que é melhor. Explodiremos com nossos companheiros, gritaremos com nossos filhos, reclamaremos exasperados de uma falta de atendimento. Buzinaremos para apressar os carros na nossa frente e faremos o maior escândalo por causa de uma meia no chão. A questão não é perder a paciência, mas a forma como nos tratamos quando isso acontece. Nós nos recriminamos por não sermos perfeitos. Ou, generosamente, reconhecemos que a vida é um processo de aprendizagem e nos perguntamos o que poderíamos aprender com isso? A paciência é aprimorada quando compreendemos a razão que nos fez perder a calma. Não estou falando da força de vontade que usamos tentando ser bons, pois inevitavelmente falhamos, desencadeando vergonha, sensação de culpa e nenhum aprendizado. Em circunstâncias semelhantes, repetiremos a mesma atitude. Quando nos vemos como aprendizes, procuramos compreender o que causou a perda de controle. Ao sermos tolerantes com nós mesmos, nos tornamos mais capazes de reagir positivamente à situação quando ela se apresentar de novo. Na próxima vez em que você perceber que está perdendo a paciência por causa de alguma coisa, em vez de culpar-se, tente perguntar a si mesmo: por que isso foi difícil para mim?
Por que essa situação ou atitude causou uma reação tão exasperada? Aqui estão algumas hipóteses. Quando perdemos a paciência com alguém, talvez essa pessoa esteja se permitindo algo que nós não nos permitimos fazer. Era o que acontecia com um pai que eu conheço. Seu filho adulto conseguia dizer com firmeza que não queria determinada coisa. E o pai, que tinha sido educado para ser submisso e obediente, perdia a paciência sempre que o filho expressava sua vontade. Ou talvez a outra pessoa represente um aspecto de nós mesmos que rejeitamos. Em termos psicológicos, esse fenômeno é chamado de projeção. Ficamos impacientes e irritados com pessoas que representam traços nossos de que não gostamos. Quando analiso a relação com meu marido, percebo que isso acontece. Eu me preocupo muito com dinheiro e fico extremamente irritada com a forma calma com que Dom lida com nossas finanças. Cheguei a acusá-lo de irresponsável, quando isso não é verdade. Acabei descobrindo que eu gostaria de ter a tranquilidade dele, em vez de ser tão ansiosa em relação a dinheiro. Essa tomada de consciência não impede que eu, de vez em quando, perca a calma sobre assuntos financeiros. Mas agora que sei de onde vem a minha impaciência, isso acontece menos vezes. Há uma enorme diferença entre sentir-se um fracassado e sentir que se tem algo a aprender. O sentido de fracasso leva à imobilidade e ao desespero. A noção de aprendizagem ao crescimento. Quando seus botões da impaciência são pressionados, procure ver isso como uma ocasião para aprender algo a seu respeito. Pergunte-se: por que tal coisa é difícil para mim? Você vai se surpreender com os resultados dessa atitude. A paciência é uma decisão. Se amarmos e apreciarmos um ao outro tanto quanto pudermos, enquanto pudermos, tenho certeza de que o amor e a compaixão triunfarão no final. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, seu nome significa uma brilhante coleção de estranhas vitórias. É um símbolo internacional de resistência pacífica à opressão. Líder da Liga Nacional pela Democracia de Mianmar, vencedora das eleições de 1990, mas a quem nunca foi permitido governar, ela recebeu em 1991 o Prêmio Nobel da Paz por sua luta pacífica pela democracia e pelos direitos humanos. Uma luta que o comitê chamou de um dos mais extraordinários exemplos de coragem civil na Ásia das últimas décadas. Para mim, Aung San Suu é um modelo de paciência. Durante boa parte dos últimos 15 anos, esteve em prisão domiciliar. Ela não vê seus filhos há cerca de 10 anos. Seu marido morreu no exterior em 1999, sem poder dizer-lhe adeus. O governo recusou-se a lhe conceder um visto, e ela temia que, se deixasse o país, não receberia permissão para retornar. Manifestou-se veemente a favor da democracia, mas sem ódio, amargura ou espírito de vingança. Quando os militares mataram inúmeros manifestantes pacifistas e torturaram, mataram ou prenderam milhares de seus seguidores. Recentemente, ela referiu-se assim a seus captores. Nós acreditamos no diálogo, mesmo com aquelas pessoas de quem discordamos. Na realidade, é mais importante conversar com as pessoas de quem discordamos, porque é precisamente com elas que precisamos tentar chegar a um entendimento. O que será que permite que essa mulher mantenha paciência dia após dia? Eu me perguntei. Ela tem uma profunda e inabalável vida espiritual que só fez crescer nas ocasiões em que esteve presa. Mas, em Cartas da Birmânia, Aung fornece outra pista. Ela compreende que a paciência é uma decisão que escolhemos tomar, não apenas uma vez, mas repetidamente. Enquanto os soldados se concentram ao redor de sua propriedade ou estabelecem novas restrições, ela e seus seguidores tomam a decisão consciente de perseverar pacientemente. Continuamos com o nosso trabalho. Ela relata em uma carta: rezamos e realizamos nossas tarefas. E em outra, caminhamos para a frente, passo a passo, e continuaremos caminhando para a frente, passo a passo. Carta após carta, o padrão se torna claro.
quaisquer que sejam os obstáculos colocados em seu caminho, ela os reconhece e a seguir decide pacientemente ir em frente. A paciência não é algo que temos ou não temos. Ela é uma decisão que tomamos, uma opção que fazemos repetidamente. Quanto mais tivermos consciência de que a paciência é uma decisão, mais livres estaremos para tomá-la. Decidimos ser pacientes quando queremos perder peso e, em vez de tentar perder 50 quilos em um mês, como a promessa de um anúncio que vi recentemente, nos empenhamos com persistência para atingir nosso objetivo e para aumentar a probabilidade de um sucesso duradouro. Escolhemos a paciência quando temos dificuldade para engravidar, para abandonar um vício, para fazer um curso superior. Quando encaramos a paciência como uma decisão, compreendemos que precisaremos escolhê-la inúmeras vezes, talvez não em circunstâncias tão difíceis quanto as de Aung San Suu, mas em opções pequenas e cotidianas que nos farão mais livres e certamente mais felizes. A beleza da opção pela paciência se encontra no fato de que, mesmo que sejamos pessoas impacientes, sempre teremos uma outra oportunidade para escolher. Em qualquer circunstância que estejamos vivenciando, somos capazes de escolher a serenidade. Dia após dia, momento após momento, a decisão é sua. Isso também passará. Muito tempo não significa para sempre. Provérbio alemão. Khyentse Norbu era um jovem monge tibetano quando Bernardo Bertolucci foi à Índia para filmar O Pequeno Buda, um filme sobre o príncipe Siddhartha, que iria se tornar o Buda. Atuando como extra, Khyentse Norbu apaixonou-se pela arte cinematográfica e 5 anos depois seu filme independente, A Copra, sobre a obsessão de um grupo de jovens monges pelo Campeonato Mundial de Futebol, foi muito aplaudido. De um dia para o outro, Khyentse Norbu se tornou uma celebridade. Li uma entrevista que deu logo após esse evento que transformou sua vida. Ele falou sobre o conceito budista de impermanência, o fato de que tudo muda, de que nada permanece igual para sempre. Acrescentou que os não-budistas consideram a impermanência angustiante, porque enfatiza a perda. No entanto, ele a vê como positiva, porque sem a impermanência, ele brinca, eu me desesperaria por não ter uma BMW. Mas a impermanência significa que esse meu estado desprovido de uma BMW pode mudar a qualquer momento. Eu ri quando li isso, mas nunca esqueci esse comentário, porque quando se trata de praticar a paciência, é muito útil lembrar que as coisas sempre mudam. Podemos ter certeza de que elas mudarão, mesmo que não mudem tão depressa quanto queremos ou da maneira como gostaríamos que acontecesse. Quando vivenciamos a impaciência, tendemos a engessar a realidade atual. É assim e vai continuar para sempre assim. Vou ficar neste emprego para sempre, vou ficar trocando fraldas para sempre, vou ficar enfrentando dificuldades financeiras para sempre, vou ficar sozinho para sempre, vou ficar nesta cama doente para sempre. Quando estamos atravessando uma situação desconfortável, corremos o risco de reduzir o mundo àquele momento e nos desesperarmos com a possibilidade de aquilo jamais acabar. Mas, quando nos lembramos que as coisas sempre mudam, somos capazes de esperar com mais tranquilidade. Foi por isso que sorri quando li o provérbio alemão desta página. Muito tempo não significa para sempre, só parece ser. Não são apenas os budistas e os alemães que possuem esse ensinamento. Jesus Cristo disse, isso também passará. Quando o momento é difícil, essa profunda verdade se torna um grande conforto, porque nos dá força, esperança e paciência para conviver com o que quer que esteja nos atormentando. Os parafusos são tão importantes quanto as asas. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com muito amor. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá estava visitando uma fábrica na Índia quando viu num canto um homem cantarolando alegremente enquanto juntava parafusos. "O que você está fazendo?" ela perguntou. "Construindo aviões", ele respondeu. "Aviões?" ela indagou. "Sim", disse o homem. "Sem estes minúsculos parafusos, o avião não pode voar."
Adoro essa história. Ela me faz pensar que quando o trabalho parece maçante, é útil lembrar nosso papel no esquema total das coisas. Esse homem compreendia a importância de sua contribuição, por menor que fosse, e assim podia pacientemente realizar sua tarefa. No trabalho, muitas coisas desafiam a nossa paciência. A lentidão das decisões, os entraves da burocracia, as promoções às que aspiramos, o relacionamento com chefes e colegas de trabalho. Como consultora de corporações, observo que as pessoas conseguem se adaptar e superar dificuldades e reestruturações quando sentem que são reconhecidas e valorizadas na sua contribuição para o conjunto. Numa pesquisa sobre os motivos pelos quais as pessoas permaneciam em uma empresa, o salário constituía o quinto fator em importância. Reconhecimento e valorização eram os principais motivos. Para sermos felizes no trabalho, precisamos sentir que estamos contribuindo com algo importante para o objetivo final, para a execução das metas da empresa, para a sensação de companheirismo. As maneiras de contribuir variam, mas o desejo de ter o próprio valor reconhecido é permanente. Ben Zander, regente da Orquestra Filarmônica de Boston, escreve a respeito disso no livro A Arte da Possibilidade. Há, ele diz, em cada um de nós um desejo universal de ajudar os outros, não importa quantas barreiras existam para atingir esse objetivo. Quando confiamos na nossa capacidade para contribuir e quando reconhecemos as contribuições dos outros, aumentamos a paciência no trabalho, a nossa e a daqueles que nos cercam. Embora possamos receber o reconhecimento por parte dos outros, é fundamental termos consciência de nossa própria importância, como fez o operário da fábrica na Índia. Precisamos descobrir onde nossos mais íntimos desejos se encontram com as necessidades do mundo. A partir daí, podemos trabalhar incessantemente por nosso objetivo, seja ele qual for, sem mesmo ser necessário ver resultados imediatos. Onde é que precisam de você? Qual é a sua utilidade? Que obras-primas estão pedindo que você crie, colocando parafusos um a um? A espera faz parte da vida. Vamos, então, levantar e agir com entusiasmo para qualquer resultado, ainda realizando, ainda perseguindo, aprendendo a labutar e a esperar. Henry Wadsworth Longfellow. Em Para todo problema há uma solução, Wayne Dyer escreve sobre um voo que fez para a Grécia, onde ia participar de uma corrida. Seu avião ficara retido em Nova York durante 8 horas. Tempo durante o qual a maioria de seus companheiros de viagem ficou andando de um lado para o outro, se queixando e reclamando. Com exceção de uma pequena senhora grega com cerca de 80 anos que permaneceu o tempo todo sentada em um canto, absolutamente serena. Não demonstrava nenhum sinal de desânimo. Ao entrarem no avião, essa senhora sentou-se perto de Wayne. Ela sorriu para mim e aí, acredite você ou não, nas 13 horas seguintes, ela não se mexeu uma única vez. Não comeu, não bebeu, não se levantou, não assistiu ao filme, não reclamou, não se movimentou. Não fez nada além de permanecer sentada na mesma posição em que estava na área de embarque, com a mesma aparência serena em seu rosto. Quando o avião finalmente aterrissou na Grécia, 22 horas após ter iniciado a viagem, ela estava animada, bem disposta e alegre, no momento em que encontrou aqueles que a esperavam. Até hoje, ele relata, 20 anos depois, todas as vezes em que me vejo envolvido em uma situação de atraso semelhante, lembro-me daquela pequena senhora grega, toda vestida de preto, e isso me dá uma grande paz interior. Aquela senhora de preto sabia algo que muito de nós esquecemos, que a vida exige sempre que esperemos e que temos a opção de fazê-lo com felicidade ou com tristeza. Essa foi uma lição que aprendi à força. Nos últimos 2 anos e meio tenho viajado muito a trabalho e detesto esperar. Mais do que qualquer outra coisa, viajar significa enfrentar muitas filas, para apresentar a passagem, para passar pelos agentes de segurança de voo, para entrar no avião, para sair do avião, para alugar um carro. Há pouco tempo, meu marido me perguntou por que eu logo me irritava com a perspectiva de esperar na fila.
Não consegui encontrar uma resposta até ler o livro de David Bailey Heinrich chamado Paciência, como aguardamos as decisões do mundo. Lá estava ela de maneira clara. Uma das crenças dessa nossa era da impaciência é de que o ato de esperar não está na essência e no centro da vida humana, que ele é, de alguma forma, acidental. Nós não deveríamos precisar esperar. O progresso humano deveria incluir a emancipação da necessidade de esperar, já que a ciência e a tecnologia nos libertaram de muitas formas de dependência de nosso ambiente natural. É isso, pensei. A sociedade deveria ter desatado todos os nós para que não houvesse espera em nenhum lugar. Não sou o único a acreditar nisso, diz Heinrich. A maioria dos seres humanos acha que o ato de esperar representa uma falha em algum sistema. No entanto, os seres humanos sempre precisaram esperar. O tempo ideal para plantar, o término das pragas, a volta de seus entes queridos após anos no mar, sem saber se estavam vivos ou não. Agora, a única diferença está naquilo que esperamos e não na necessidade. Na realidade, adverte esse professor de estudos religiosos, a espera causada por fatores que não podemos controlar só irá aumentar com o avanço da tecnologia e da complexidade da vida. As pesquisas mostram que uma pessoa normal passa 11 dias por ano em filas. Isso sem contar o número de horas em carros, em aviões ou falando com secretárias eletrônicas até conseguir falar com uma pessoa real. A tecnologia não reduz o nosso tempo de espera, apenas muda o motivo da espera. O professor Heinrich me ajudou a perceber que, embora com certeza os sistemas possam ser aperfeiçoados, o ato de esperar não poderá jamais ser eliminado completamente. Quanto mais aceitarmos essa verdade, como a velhinha grega fez, mais feliz ficaremos. Pense nisso na próxima vez em que seu sangue começar a ferver por causa de um sistema de atendimento automatizado, de uma ida à agência dos Correios ou do fato de seu computador ter pifado. Viver é, pelo menos em parte, esperar. É melhor tentar solucionar um problema do que tentar se desvencilhar dele. Eu penso e penso, durante meses e anos, e em 99 vezes a conclusão está errada. Na 100ª vez eu acerto. Albert Einstein. Um dia desses, um amigo deu a Dom e a mim um computador de que ele não precisava mais. Esse computador podia utilizar uma linha DSL, fazer uma conexão muito mais rápida e liberar uma linha telefônica. Ótimo, nós dissemos. É simples de instalar, nos garantiram. Infelizmente, como muita coisa na vida, podia ser simples, mas certamente não era fácil. Dom fez e refez ajustes, passou um bom tempo ao telefone com o nosso provedor e então jogou a toalha. Não consigo resolver, ele lamentou. Vamos sair e comprar um computador novo. A desistência ia contra todos os meus princípios, inclusive o da paciência. Por que descartar um talvez perfeitamente bom computador só porque você não está disposto a despender tempo tentando descobrir como fazê-lo funcionar? Chame o Damian, sugeri, me referindo a meu enteado, um gênio em computação. Por favor, tente mais uma vez. Não estou disposta a desistir ainda. É claro que para mim foi fácil dizer isso. Não tinha sido eu quem ficara 3 horas pelejando com o computador. Quando ele retornou ao trabalho, fiquei refletindo. A reação de Dom parecia típica. Na nossa cultura, tudo apoia tal atitude. Se algo não está funcionando bem, jogue-o fora e compre um novo. Não se preocupe em ter paciência. Desvencilhe-se do problema. Compre um novo aquecedor em vez de consertar o antigo. Pague pensão em vez de tentar resolver as dificuldades com sua esposa. Diariamente, os anunciantes nos bombardeiam com mensagens que dizem que a vida não precisa ser desagradável, difícil ou irritante. Para isso, você precisa apenas comprar o produto que eles estão vendendo. Use produtos em vez de paciência, equipamentos novos em vez de um grande empenho. Essa atitude causa muitos problemas, sobretudo o enorme débito de consumo que nós estamos contraindo. Porém, este é apenas o problema mais óbvio. Em um nível mais sutil, essa crença nos faz desistir cedo demais e, assim, perder as recompensas espirituais e emocionais que a persistência oferece. Tentar solucionar um problema com nossos parceiros em vez de arrancar os cabelos, tentar, como na citação de Einstein, solucionar mais uma vez um problema difícil e persistir tentando,
exigem paciência, mas nos ensinam muito sobre nós mesmos. Aprendemos que somos talentosos, competentes e que podemos contar com nossa disposição quando a vida nos desafia. Quando somos bem-sucedidos, experimentamos uma sensação de realização que não seria vivenciada se tivéssemos nos desvencilhado do problema sem usar a paciência para tentar resolvê-lo. Foi o que aconteceu com Dom. 2 horas depois de anunciar que estava desistindo, ele conseguiu solucionar o problema. Aquilo não custou 1 centavo, e o espetáculo de meu marido pulando de alegria pelo quarto e explodindo de orgulho foi maravilhoso. Aonde é que você está indo com tanta pressa? O problema com a corrida de ratos é que mesmo que vença, você continua sendo um rato. Lily Tomlin. Denise é uma das pessoas mais organizadas e rápidas que conheço. Ela não desperdiça um único minuto. Por causa disso, já conseguiu muitas coisas em seus 35 anos, entre elas abrir 2 empresas para financiar projetos. Uma manhã de sábado, ela parou de repente e desabafou. Meu marido e eu estávamos saindo para fazer algumas coisas juntos. Na minha maneira eficiente, eu tinha dividido as tarefas em 2 listas, uma para ele e outra para mim. Eu pretendia que cada um de nós executasse as tarefas da própria lista o mais rápido possível. Quando entreguei a lista dele, seu rosto desmoronou. Ah, meu marido disse, eu achava que o objetivo era fazermos essas coisas juntos. Um sinal ressoou na minha cabeça durante cerca de 1 minuto, mas eu realmente não compreendi. Estava muito ocupada tentando seguir em frente. Um dia, meu marido me deixou, então tive muito tempo para pensar e passei a compreender que a viagem é tão importante quanto o ponto de chegada. De qualquer jeito, aonde estamos indo com tanta pressa? Denise queria passar algum tempo com seu marido ou só realizar as tarefas? Muitos de nós estamos sempre indo de um lado para o outro com tanta pressa que nem mesmo nos preocupamos em investigar se o lugar aonde estamos tentando chegar ou o que estamos fazendo corresponde àquilo que realmente é importante para nós. Você é o primeiro a se levantar e limpar a mesa? Pergunta Ian Van Zandt. Recebemos boas notas por isso na primeira série. Esse movimento começou lá no passado. Fomos recompensados por fazer mais do que a nossa parte. Fomos estimulados a permanecer ocupados. Quando chegamos à idade adulta, isso já se tornou um hábito. Passamos a ser, nas palavras de Ian, pessoas que fazem mais rápido e melhor. Mas será que estamos usufruindo de nossas vidas? Não, ela insiste. As pessoas que fazem mais rápido e melhor, não curtem o trabalho. Elas simplesmente não sabem como parar. E se houvesse uma solução melhor do que a pressa? Acontece que há. O psicólogo de esportistas Gary Mack aconselha os atletas a fazerem 90% de esforço. Quando fazem isso, eles vão mais rápido. Por quê? Porque os músculos voluntários estão organizados em pares opostos, como um freio e um acelerador sendo acionados ao mesmo tempo. Com 90% de esforço, os atletas despendem muita energia muscular, mas, ao mesmo tempo, relaxam os músculos antagonistas que impedem o máximo de desempenho, explica Mack. Com 100%, os músculos trabalham contra si mesmos. E se você utilizasse 90% de esforço em sua vida? Nem sempre você tem algo para fazer, diz Ian. Quando tiver algo para fazer, faça num ritmo que seja mais confortável para você, com a consciência de que tudo é feito no tempo divino e de acordo com a ordem divina. Se essa ideia o desafia, lembre-se da primeira regra dos buracos. Quando você se descobre em um buraco, a primeira regra é parar de cavar. Na próxima vez em que se descobrir ofegante, pare. Pare de cavar, pare de correr de um lado para o outro e pergunte a si mesmo: aonde é que estou indo com tanta pressa? Será que é para um destino que eu de fato desejo? Se este for o caso, como eu poderia aplicar 90% de esforço para obter resultados 100% satisfatórios? O tédio está todo em nossas cabeças. Quando as pessoas se sentem entediadas, é basicamente com elas mesmas que estão entediadas. Eric Hoffer. Ana adquiriu um novo hábito. De repente, tudo aquilo que ela não quer fazer vem com o rótulo de chato. Isso é chato, ela diz quando sugiro lermos uma determinada história ou a chamo para um passeio.
É tão chato esperar, ela resmunga quando lhe digo que a ajudarei daqui a 2 minutos. Onde é que você aprendeu isso? Eu pergunto, mas ela não sabe dizer. Acho que ela pegou no ar. O tédio, como um lamento, está em toda parte. Aparentemente, hoje em dia, não há crime maior na vida do que estar entediado. Esperar a comida cozinhar é chato. Cozinha no micro-ondas. Esperar o desenrolar de um filme é chato. Aperte a tecla de avanço rápido. Ler um livro inteiro é chato. Leia o resumo na internet. Queremos tudo acelerado. Precisamos ser constantemente estimulados. Caso contrário, nos sentimos entediados. A velocidade pode ser divertida e emocionante. Ela vem com uma etiqueta de preço. O que acontece com a nossa capacidade de nos concentrarmos, de refletir, de compreender coisas dentro de um contexto, de nos esforçarmos muito por algo que não trará resultados a curto prazo? A tendência a rotular uma enorme parte da existência humana como maçante é um fenômeno relativamente recente. O conceito de maçante, uma sensação de vazio, de falta de estímulo, nem mesmo existia até o século XIX. Antes, era usado apenas para referir-se a uma pessoa que falava durante muito tempo ou se desviava do assunto. Ah, ela é tão maçante. Agora, o conceito ampliou-se e passou a significar uma sina pior do que a morte. Os psicólogos dizem que o problema, que nós consideramos externo, no livro, no filme, no emprego, no relacionamento, na realidade está dentro de nós. O tédio, eles dizem, é criado pela incapacidade de adiar um prazer e pela baixa tolerância à frustração. Os dois motivos ameaçam seriamente a probabilidade de sucesso na vida e no amor. Todas as vezes que afirmamos que uma coisa é entediante, o que realmente estamos dizendo é que não temos paciência para aquilo. Em vez de procurar, dentro de nós mesmos, a origem da sensação de tédio e, portanto, a solução, olhamos para fora e rotulamos de problema aquilo que nos provoca esse sentimento. Boa parte da experiência humana pode ser considerada entediante. Há enormes períodos na função de educar os filhos, nos relacionamentos, no trabalho, em que temos a impressão de que nada está acontecendo, ou pelo menos nada é evidente. Temos duas alternativas: considerar esses momentos como entediantes e procurar alívio em qualquer distração disponível, ou encarar essas ocasiões como oportunidades para exercermos a paciência e aprofundarmos nossa visão. Tente fazer isso. Durante uma semana, recuse-se a considerar qualquer experiência como entediante. Quando a sua mente começar a utilizar este rótulo, no trânsito ou em qualquer espera, desafie-se a encontrar algo de interessante no que está acontecendo, seja consigo mesmo ou com o mundo que o cerca. Você vai ver como a experiência fica alterada. Com atenção, nada é chato, nem mesmo as tarefas mais corriqueiras. Se você usufruir a sensação da água morna e do sabão em suas mãos enquanto lava pratos e panelas, será que a tarefa não fica mais interessante? Ou, ao limpar o jardim, qual é a sensação de abaixar-se e esticar-se ao sol? Sinta a brisa acariciando seu corpo, ouça o canto dos pássaros, aprecie o formato das nuvens no céu. Observe os rostos e roupas das pessoas na fila e tente imaginar como elas vivem. As oportunidades são inúmeras, mas nós as desperdiçamos quando partimos do pressuposto de que a atividade a que nos dedicamos é chata. Quando nos sintonizamos dessa forma, multiplicamos as sensações de espanto pelo fato de estarmos vivos neste mundo surpreendente. Lembre-se da regra número 6. Não leve isso para o lado pessoal. Dom Miguel Ruiz. No encontro de dois líderes, um empregado do líder número 1 irrompe no local, vociferando e cerrando os punhos. O líder número 1 diz: "Queira ter a gentileza de se lembrar da regra número 6. Imediatamente o homem se recompõe, pede desculpas e se retira. Isso acontece mais 2 vezes. Finalmente, o líder número 2 não se contém e pergunta: "Qual é a regra número 6? "Não se leve muito a sério", responde o número 1. "Esta é uma regra boa", diz o número 2. "Quais são as outras?" "Iguais a esta", diz o número 1. Adorei essa história que li no livro A Arte da Possibilidade. Ela pode nos ensinar muito sobre paciência.
Você já percebeu que quanto menos paciência uma pessoa tem, mais arrogante ela se mostra? Eu não deveria ter de aceitar isso, ela parece dizer, porque mereço mais, tenho lugares melhores para estar e coisas melhores para fazer. Eu sou muito importante para ter de esperar. O universo gira em torno de mim, ou pelo menos deveria. Você sabe quem eu sou? O pai muito impaciente de um amigo meu costumava esbravejar contra os garçons, os atendentes e as outras pessoas que ele via como obstáculos em seu caminho. Há uma outra ótima história nesse livro sobre o elo entre a arrogância e a impaciência. O famoso regente Herbert von Karajan uma vez entrou correndo em um táxi e, aos gritos, mandou o motorista ir depressa. Para onde? Perguntou o motorista. Não importa, respondeu von Karajan. Eles precisam de mim todos os dias. Para todos nós, o crescimento requer uma busca de equilíbrio entre a autoestima saudável e o egocentrismo, entre a autovalorização e o reconhecimento de que o mundo não gira em torno de nós. Um dos motivos da impaciência é um fato de, no nosso íntimo, acreditarmos que a vida deveria sempre ser do jeito que queremos e que há algo terrivelmente errado quando isso não ocorre. Essa crença vem de nossa experiência muito primitiva, como bebês que exigiam um atendimento imediato às suas necessidades. Aqueles que cuidavam de nós existiam para satisfazê-las prontamente, e a vida, de fato, girava em torno de nós. Mas essa experiência durou pouco. À medida que fomos crescendo, apareceram limites e regras para nos encaixarmos no esquema da família e da comunidade maior. E a vida nunca mais foi a mesma. Por mais sensacionais que pudéssemos ser, não éramos o centro do universo. De alguma maneira, ainda estamos chorando essa perda. É por isso que, quando nos sentimos impacientes, é útil lembrar que nem tudo nos diz respeito e que o que está acontecendo não é para nos agredir. A vida apenas continua impassivelmente o seu próprio caminho, e quanto mais nos adaptarmos a seu ritmo, mais felizes e realizados ficaremos. Quando nos lembrarmos da regra número 6, conseguimos aliviar o peso e, por conseguinte, enfrentar os golpes da vida com mais facilidade. Nos desligarmos é tão importante quanto nos ligarmos. É melhor levantar tarde e ficar alerta do que levantar cedo e ficar sonolento o dia inteiro. Anônimo. Eu tinha uma funcionária muito esforçada. Bárbara se orgulhava de trabalhar mais horas do que qualquer outro funcionário e de jamais tirar folga. Eu tinha de forçá-la a sair de férias. Sabe como eu descobria que ela precisava descansar? Bárbara se tornava impaciente com clientes e colegas e menos tolerante às dificuldades de seu trabalho. Por que é tão fácil perceber que as crianças se tornam irritadiças quando estão muito cansadas e tão difícil compreender que o mesmo pode acontecer conosco, adultos? Estou convencida de que boa parte da nossa impaciência tem como origem o fato de nunca nos desligarmos. Entre e-mails, mensagens gravadas, bips e telefones celulares, nunca estamos de folga. Uma pesquisa feita pela Pitney Bowes descobriu que 38% dos trabalhadores dizem que foram interrompidos 6 vezes ou mais em uma hora. O trabalho nos convoca a qualquer hora do dia ou da noite, nem que seja em pensamento. O conceito de fim de semana parece ter perdido todo o significado. Nunca temos um intervalo sem interrupções. Se isso não fosse o bastante, estamos constantemente sendo bombardeados por informações por meio da internet, de revistas, da TV, do rádio e de livros. Ficamos surpresos por termos tanta dificuldade em lembrar fatos recentes e, no entanto, como constata Rick Vagoen, da R. Greenberg Associates, estamos todos sofrendo de pelo menos um tipo de déficit de atenção. Nossos pobres cérebros estão gritando: basta! Todos esses estímulos e chamarizes externos produzem um efeito: embaralhar tudo e criar uma sensação de inquietação mental que é a antítese da paciência. David Shank escreveu sobre isso em The End of Patience, o fim da paciência. À medida que as informações se movem mais rápido, nossos olhos, nossos ouvidos e nossos córtices cerebrais passam a ter mais coisas para assimilar.
conseguimos assimilá-las, mas para fazê-lo, nos habituamos a ter períodos mais curtos de concentração e uma rotina de multitarefas insana que com frequência leva a ideias insuficientemente planejadas e a comportamentos imaturos. E assim, nós perdemos momentos de tranquilidade, momentos de reflexão. Não é só de tempo para refletir que precisamos, temos também necessidade de sono adequado. As últimas estatísticas sobre os padrões de sono nos Estados Unidos revelam que 1 em cada 7 americanos sofre de insônia e 1 em cada 10 possui problemas crônicos de sono. A Fundação Nacional do Sono afirma que os americanos estão dormindo 20% a menos do que há 100 anos, ou seja, 1h30 a menos por noite. Essa hora e meia pode não parecer muito. No entanto, os pesquisadores descobriram que essa diminuição acarreta diversos tipos de problemas na saúde, entre eles pressão alta e níveis mais altos de açúcar no sangue. Além disso, ela foi identificada como um fator responsável por desastres como o de Chernobyl e o da nave espacial Challenger. A falta de sono causa em muitos de nós efeitos semelhantes aos da embriaguez. Todos nós precisamos não só dormir o necessário, mas também de horas de tranquilidade quando estamos acordados, sem interrupções e sem ter que dar satisfação a ninguém. Caso contrário, ficamos sem as reservas mentais e físicas que a vida requer. Cada um tem que descobrir como garantir isso. Eu trabalho muito das 8 às 18 horas. Após este horário, recuso-me a trabalhar. E com poucas exceções, não trabalho nos fins de semana. Como consequência dessas regras, descubro que tenho muito mais paciência. Por outro lado, quando desobedeço às minhas regras por muito tempo, tudo e todos me enlouquecem. Satchel Paige, uma lenda do beisebol, coloca a questão desta maneira: se o seu estômago o desafia, deite-se e o acalme com pensamentos tranquilizadores. Amém. Desligue-se de vez em quando e veja sua paciência aumentar. Qual é a importância disso no esquema geral das coisas? Fique calmo. Tudo estará igual daqui a 100 anos. Ralph Waldo Emerson. O último fim de semana foi de um feriado longo e Ana ficou grudada em mim 4 dias seguidos. Mamãe, podemos ir nadar agora? Mamãe, posso tomar suco? Mamãe, podemos ir nadar agora? Mamãe, posso assistir aos desenhos na TV? Mamãe, mamãe, mamãe. Perdi a conta de quantas vezes ela disse mamãe. Por fim, no domingo à noite, perguntei se ela poderia fazer o favor de ficar 10 minutos sem me fazer uma pergunta, porque eu precisava de uma pausa. A resposta dela? Por quê? A propósito, isso me fez rir muito, o que é um grande estimulador da paciência. Sobrevivi à experiência sem perder a paciência porque consegui colocar o comportamento de minha filha em uma certa perspectiva. No quadro mais amplo de nossas vidas, qual é a importância de 4 dias de perguntas infindáveis? Eu me obriguei a pensar que tenho a sorte de Ana querer tanto a minha atenção. Tenho filhos maiores e sei que o período em que somos o centro do seu universo, o objeto de sua adoração, acaba num piscar de olhos, e por isso é melhor saboreá-lo enquanto posso. Quando me disponho a aprender algo, leio todos os livros que tratam do assunto. Observo cuidadosamente amigos e conhecidos que possuem a qualidade que desejo para mim mesma e lhes faço muitas perguntas. Os livros me dão a teoria, mas tendem a ser sucintos em relação à prática. No caso da paciência, é imensa a literatura que diz que deveríamos ser pacientes, mas mínima a que fala de maneira de como conseguir isso. Por isso, confio muito nas pessoas que admiro para aprender com elas todos os meandros dessa qualidade escorregadia. Uma coisa que descobri é que a paciência é criada quando colocamos a pessoa, o lugar ou a coisa que está nos irritando em perspectiva. Pergunto a mim mesmo, disse um amigo, se o que está me irritando ou me estressando terá importância daqui a 15 anos ou 15 dias, ou mesmo 15 minutos. Quase sempre isso me ajuda a ver que quase todas as coisas que me irritam são, na realidade, irrelevantes. Ou, como minha amiga Dauna, que vem lutando contra um câncer há quase 30 anos, escreveu em um e-mail para mim. Bem, centenas de coisas deram errado hoje, mas todas elas são melhores do que estar com câncer.
Todas as vezes que colocamos o que está acontecendo em uma perspectiva mais ampla, automaticamente conseguimos ser mais pacientes. Isso acontece porque desviamos o foco de nossa atenção nos detalhes da situação. Que mais uma vez Jim não levou o lixo para fora, que papai não nos agradeceu de novo pela visita, que meu marido está palitando os dentes na frente dos outros, e o fixamos no contexto maior do significado total de nossas vidas. A partir desse lugar mais amplo, podemos fazer algumas perguntas cruciais. Será que isso é realmente importante? O que é de fato importante? Meu marido é um ótimo pai e um companheiro amoroso. Qual a importância dele palitar os dentes em público? O que realmente queremos do nosso relacionamento? Mais amor e companheirismo ou modos impecáveis? A paciência é criada quando mantemos nossos olhos no esquema maior e não nos prendemos às trivialidades do dia a dia. É claro que vou insistir com meu filho para levar o lixo para fora ou vou pedir ao meu marido que não faça uma coisa que me incomoda. Mas, se eu não perder de vista o contexto mais amplo, vou poder falar tudo isso com calma, não numa reclamação exasperada, mas como quem amorosamente quer criar uma vida mais harmoniosa e feliz para todos. As pessoas são apenas seres humanos. Eu adoro estar casada. É tão bom encontrar aquela pessoa especial que você quer irritar pelo resto da sua vida. Rita Rudner. Antes de conhecer meu marido, morei durante 14 anos com um homem chamado Will. Nos últimos 6 anos do nosso relacionamento, ele tinha um emprego muito dinâmico, muito extenuante e distante 1h30 de onde morávamos. Eu nunca sabia quando ele chegaria em casa. Nesta época, não havia telefones celulares e por isso eu lhe fiz o que para mim era um pedido simples. Por favor, me telefone às 17 horas todos os dias para dizer a que horas você vai sair do escritório. Assim, poderei planejar o jantar e etc. Fácil, certo? Mas ele não conseguia, pelo menos não regularmente. Telefonava vários dias seguidos e depois esquecia. Tinha ficado preso em uma reunião ou em um avião. O que quer que fosse, eu não conseguia que ele atendesse o meu pedido. Quanto mais ele esquecia, mais zangado eu ficava. Por fim, minha paciência se esgotou. Cada pequeno esquecimento do dia a dia era um lembrete doloroso de todas as vezes que ele tinha esquecido de avisar. Meu companheiro começou a me evitar, porque eu só fazia reclamar. Se há uma lição que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 40 anos, é de que não é possível controlar o comportamento de alguém. Com toda sinceridade, você não consegue. As pessoas serão sempre pessoas. No entanto, muitas das nossas comunicações no trabalho ou em casa parecem partir do pressuposto de que somos capazes de fazer a outra pessoa se comportar como desejamos. Nossos esforços podem fazer o outro compreender um pouco mais do que queremos e as razões pelas quais queremos. Mas, no final, cabe à pessoa decidir mudar ou não. Podemos oferecer apoio, mas não conseguimos fazê-la entrar no nosso ritmo. Não posso controlar se meu marido faz ou não os exercícios para a coluna, mas posso apoiá-lo na hora de fazê-lo caso ele queira. Não posso controlar a motivação de meus empregados, mas posso criar as condições que aumentariam a probabilidade de eles assumirem mais responsabilidades. Não pude nem controlar o momento em que minha filha de 3 anos deveria aprender a pedir para ir ao banheiro, embora pudesse incentivá-la. Para a maioria de nós, esse é um ponto tão fraco que em The Winning Game of Work, o jogo interno do trabalho, Tim Gallwey apresenta uma lista do que podemos ou não controlar em relação a outras pessoas. Você não pode controlar a atitude ou a receptividade de uma pessoa, o quanto ela ouve, suas motivações e prioridades, sua disponibilidade, o fato de ela gostar ou não de você, a capacidade de compreender o seu ponto de vista e aceitá-lo, a maneira como ela interpreta o que você diz. Você pode controlar as suas atitudes em relação a uma outra pessoa, sua própria atitude em relação ao aprendizado, sua maneira de ouvir, sua aceitação do ponto de vista de outra pessoa, seu respeito em relação ao tempo dela, sua expressão de entusiasmo pela ideia dela, a quantidade de tempo que você gasta ouvindo e falando, sua autoimagem. Perceba a diferença entre as duas listas. Você não pode controlar nada a respeito de uma outra pessoa,
mas é capaz de exercer controle sobre a maneira pela qual você se relaciona com ela, criando assim uma possibilidade muito maior de ela acatar o seu ponto de vista. Quanto mais reconhecermos a nossa completa falta de controle sobre os outros, mais pacientes nos tornamos, porque deixaremos de nos exasperar com suas maneiras de ser e começaremos a direcionar nossa paciência para a pessoa certa, nós mesmos, já que a nossa mudança fará com que tenhamos mais chance de que os outros mudem. Em circunstâncias desafiadoras com outros seres humanos, o melhor que temos a fazer é lembrar a oração da serenidade. Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Algumas coisas valem a pena. A espera intensifica o desejo. Na realidade, ela nos ajuda a reconhecer quais são nossos verdadeiros desejos. Ela separa nossos entusiasmos passageiros de nossos verdadeiros anseios. David Runcorn. Há pouco tempo li num artigo do New York Times que J.K. Rowling estava encontrando dificuldades para acabar o 5º livro da série Harry Potter e que seus jovens leitores começavam a perder a paciência. Um chegou a dizer: se ela não se apressar, passaremos a gostar de alguma outra coisa. Esse comentário realmente me incomodou. Não porque eu tenha certeza de que vale a pena esperar pelo novo livro de Harry Potter, mas por causa da mensagem que o comentário passa. Ou você satisfaz meus desejos imediatamente, ou saio daqui. Se fosse um comentário isolado feito por um indivíduo, não teria causado essa impressão em mim, mas acredito que ele reflete uma crescente tendência dentro da sociedade. Somos muito volúveis para guardarmos algo que dizemos desejar. A ironia está, segundo aqueles que estudam esse assunto, no fato de que quando conseguimos imediatamente tudo o que queremos, ficamos saciados e insatisfeitos. É a insatisfação daqueles que nascem em berço de ouro, como recebem tudo com muita facilidade, nada consegue satisfazê-los. Para que a mente humana possa se sentir verdadeiramente satisfeita, ela precisa trabalhar por aquilo que deseja. Acontece que parte desse sentimento de satisfação está em termos de esperar por aquilo que desejamos. Lembre o gosto do pão fresco depois de o fermento agir. A espera aguça o seu apetite. Vivenciei essa verdade recentemente. Há alguns anos precisei baixar meu padrão de vida devido a problemas financeiros. Mudei-me para uma casa bem menor e mais simples, que tinha o chão forrado por um carpete bege que logo evidenciou todas as manchas de um bebê e 2 gatos são capazes de produzir. Eu queria arrancar fora aquele carpete desde o momento em que o vi. Para isso, economizei meus centavos e 4 anos depois consegui colocar o piso de madeira com que tanto sonhara. Meu coração se alegra todas as vezes que olho para ele. E o engraçado é que esse piso me dá muito mais prazer do que o piso luxuoso que havia na minha casa anterior, porque esperei e trabalhei por ele. Quando reconhecemos que a espera pode nos trazer mais satisfação do que o atendimento imediato de nossas necessidades, é muito mais fácil ter paciência. Se eu tivesse sabido disso quando vi aquele carpete horroroso, poderia ter dito a mim mesma: imagine o imenso prazer que vou sentir quando finalmente conseguir o piso que eu quero. Ter de esperar traz ainda outro benefício. A espera nos ajuda a descobrir o que de fato queremos e o que é realmente importante para nós. Eu quis o piso que tenho hoje desde o primeiro dia e continuei a querê-lo 1460 dias depois. Ele não foi fruto de um impulso nem um capricho passageiro. Lembrar que vale a pena esperar por algumas coisas nos ajuda a decidir quais são elas e a lhes dar o devido valor realmente quando as obtemos. Vai dar certo. A fé significa crença no desconhecido, a serena convicção de que, embora você não possa imaginar como, em algum momento, em algum lugar e de maneira correta, aquilo que você deseja irá acontecer. Daphne Rose Kingma. Sarah é uma empresária de 20 e poucos anos que acabou de abrir uma empresa sofisticada em um contexto econômico difícil. Eu me vejo constantemente irritada com meu sócio e meus empregados, ela me confessou. Meu sócio passa metade do dia dizendo para me acalmar. O pior é que acho que ele está certo. A minha impaciência não ajuda em nada.
No entanto, não consigo me desvencilhar dela. Sara possui um bom nível de consciência. Quando perguntei qual a razão de sua impaciência com todos, inclusive com ela mesma, pensou bastante antes de responder. Já sei o que é. Eu tenho medo do futuro. Fico tão ansiosa com a possibilidade de fracassar que tento fazer o possível para impedir que algo de ruim aconteça. Mas percebo que a minha impaciência está apenas aumentando as chances de fracasso. Como essa jovem descobriu, uma das atitudes que alimentam a paciência é a fé em um bom resultado. Quando acreditamos em um futuro feliz, podemos esperar com mais tranquilidade. Isso requer fé em nós mesmos, em nossos parceiros, em nosso Deus, na benevolência do universo. Porque, a rigor, não temos garantias. Precisamos viver como se algo fosse acontecer sem saber direito qual será o seu fim. Nem sempre isso é fácil, especialmente quando há muito em jogo. No entanto, embora não haja garantias, a partir do estado de serenidade que a fé produz, provavelmente o bom resultado acontecerá. Quando estamos temerosos e impacientes, ficamos desequilibrados e afastados da sabedoria interna que pode nos levar a enfrentar os desafios com que nos deparamos. Com a paciência intacta, nos tornamos capazes de dedicar os nossos recursos internos e externos à tarefa que temos pela frente. A fé em um bom resultado não significa ingenuidade nem negação da realidade. Devemos ser prudentes e procurar bons conselhos e apoio quando precisarmos. Precisamos encarar de frente a situação, mesmo que ela não seja agradável, e então, armados com fatos e fé, tomar as melhores decisões possíveis. Uma vez, uma cliente me procurou dizendo: só tenho dinheiro para manter o negócio por 2 semanas. Tenho fé em meus produtos e em mim mesma. O que você acha que eu devo fazer? Nós duas analisamos todas as possibilidades durante 1 hora e não voltei a vê-la durante 6 meses. Um dia ela me telefonou para dizer que tinha descoberto um novo distribuidor e que continuava de pé. A fé em um bom resultado não garante que os resultados vão sair exatamente como queremos. Empresas e relacionamentos podem não dar certo e o mercado de ações oscila. O que a fé nos pede é para acreditar que, mesmo que as coisas não saiam tal como queríamos, temos sempre uma chance de crescer, de desenvolver capacidades que desconhecíamos, de criar novas amizades e sair fortalecidos da experiência. Foi isso que Sara passou a ver. Que mesmo que seu negócio fracassasse, ela não teria fracassado. A experiência teria beneficiado muito, especialmente se a usasse como ferramenta para aumentar sua paciência, sua sabedoria e sua fé. E se fosse apenas isso, já seria um bom resultado. Leve o tempo que for necessário. Algumas coisas só podem acontecer através do tempo. Elas apenas acontecem. O tempo as transporta. M.C. Richards. Há alguns meses, meu marido perdeu o emprego quando a empresa onde ele trabalhava fechou as portas. Ao comparecer para uma entrevista em uma nova empresa, ele se deparou com uma oportunidade perfeita. Local perto de casa, horário flexível, permitindo acomodar as necessidades de nossa filha, um bom plano de saúde e um tipo de atividade que ele adora. A funcionária que o entrevistou pareceu gostar dele, embora não prometesse nada. Havia problemas a serem resolvidos e levariam cerca de 1 mês para dar uma resposta. 1 mês se passou. Meu marido continuou a procurar, mas não surgiu nada. Em um determinado momento, a mulher telefonou para dizer que o processo ainda estava em andamento. Após 2 meses, ele se perguntou se deveria dar um ultimato, mas como aquele era um emprego que ele de fato queria, decidiu esperar pacientemente. Passaram-se 3 meses. Ele aceitou um serviço temporário. De vez em quando sentia-se tentado a telefonar e manifestar sua irritação, mas decidiu que era melhor mostrar-se animado e confiante quando se falava. Finalmente, ontem, toda a paciência valeu. 4 meses após sua primeira entrevista, ele foi contratado. Eu acredito que meu marido tenha conseguido esse emprego porque ele se lembrou de uma lição fundamental. As coisas levam o tempo que for necessário, ou, como um orientador espiritual disse uma vez, você não pode empurrar o rio. Talvez você não esteja sofrendo por causa de um emprego, mas com toda a probabilidade há coisas em sua vida pelas quais você simplesmente precisa esperar, mesmo que não queira.
Encontrar a pessoa certa, receber os resultados da prova, ter uma promoção na empresa, saber se seu filho passou no vestibular. Somos todos obrigados a esperar mais tempo do que aparentemente podemos. Quando nos lembramos que o que quer que estejamos esperando ansiosamente vai demorar o tempo que for necessário para chegar, é mais fácil ter paciência. Passamos a nos harmonizar com o ritmo do tempo em vez de insistir para que se materialize imediatamente. Um bebê leva 9 meses para crescer no útero. Não queremos que ele chegue prematuramente. Se, em vez de sofrer com impaciência, víssemos as coisas que estamos tentando acelerar como uma nova vida em gestação, certamente aumentaríamos nossa capacidade de esperar. Quanto mais nos convencermos de que a vida se move em seu próprio ritmo, mais paciência teremos. Esse tipo de paciência faz bem à alma. Esperar com paciência nos faz permitir que a vida se mova e nos transforme, enquanto nos vergamos como árvores ao vento, dobrando e contorcendo sem quebrar, e apesar de tudo, sobrevivendo. Há mais de um caminho certo. A paciência é algo que você admira no motorista que está atrás de você, mas não no que está à sua frente. Bill McGlashan. Dom dirigiu o carro comigo ao seu lado. Ao aproximar-se de um cruzamento, o sinal ficou amarelo. Em vez de acelerar, ele parou. Suspirei. Você conhece bem esse tipo de suspiro. É aquele dos casais que estão juntos há muito tempo e que significa: você está tentando me irritar, mas eu não vou discutir. O sinal abriu e Dom avançou mais devagar do que eu teria feito. Suspirei de novo. Ele entrou em um estacionamento. Olha, uma vaga, eu disse, apontando para a primeira que apareceu. Ele continuou dirigindo, procurando uma mais próxima do lugar onde íamos. Suspirei. Mais tarde, refleti sobre aqueles suspiros e os milhares de outros que dei nos 10 anos em que estamos juntos. Não é agradável ficar impaciente com a pessoa que você ama. Então, por que isso acontece comigo com tanta frequência? De repente, descobri o que era. Aquilo acontecia porque eu acredito que há apenas uma maneira correta de fazer qualquer coisa. A minha maneira. Dentro de mim, há uma sabe-tudo que fica o tempo todo julgando as pessoas que me cercam. E não estou me referindo apenas a coisas importantes como moralidade e ética. Estou dizendo que tenho a tendência de julgar negativamente alguém por parar em um sinal amarelo, por escolher um trajeto que eu acho mais longo, por só abrir a bolsa para pagar o supermercado depois de receber a nota. Com os outros, eu consigo até ser um pouco mais paciente, mas quando se trata do meu marido, a sabe-tudo me domina e fico exasperada. Tudo precisa ser feito como eu quero. Quando eu quero, caso contrário, fico danada. Hoje, consigo perceber que quando somos racionais, podemos ver que existem muitas maneiras de fazer as coisas. As pessoas ao nosso redor são diferentes de nós, graças a Deus, e, portanto, é óbvio que irão agir de maneira diferente, e não melhor ou pior. Quanto menos tempo gastarmos julgando-as, mais felizes ficaremos. Além disso, é sinal de respeito e valorização deixar que as pessoas ajam como querem e em seus próprios ritmos. Mostramos assim que sabemos que elas são capazes e que apreciamos suas habilidades. No entanto, tenho que lutar constantemente contra a minha parte crítica, pois ela é muito forte e passei muito tempo alimentando-a. Comecei a enfrentá-la quando formei uma dupla com uma amiga que tem um traço semelhante. Conversamos muito e nos apoiamos, o que ajuda a nos darmos conta das vezes em que nos achamos superiores a nossos maridos e queremos impor nosso caminho. Mas o que mais contribui para segurar minha impaciência nesses momentos é perguntar-me: você acha que é Deus? Isso me faz lembrar que não sou infalível e me ajuda a acertar o passo de dança com meu parceiro, a dança do dar e receber, que retrata a verdadeira relação de amor. Sejam bem-vindos, professores da paciência. Para ajudar você a praticar a paciência, é necessário um verdadeiro velhaco. Não adianta praticar com pessoas delicadas e gentis, porque elas não exigem paciência. Extraído de A Mágica da Paciência, uma lenda escrita por volta de 300 anos antes de Cristo. Minha boa amiga Kate tem uma irmã 9 anos mais velha, extremamente irritante. Desde o dia em que Kate nasceu, as duas nunca se deram bem. Um dia, quando falávamos de nossas irmãs, Kate disse algo surpreendente.
Ruth tinha um ciúme incrível de mim porque eu roubei seu status de filha única e, embora tenham se passado 50 anos, ainda existe uma tensão entre nós. Posso me queixar e reclamar por não ter um bom relacionamento com minha irmã, mas concluo que devo lhe ser grata, porque ela é a minha melhor professora. Aprendi a ter paciência lidando com ela. Que atitude incrível, pensei comigo mesma. Temos capacidade de sermos gratos àqueles que mais nos irritam porque eles nos ensinam a ter paciência. Lembrei-me do comentário de Kate recentemente quando contei a um dos meus clientes que estava escrevendo um livro sobre a paciência. Ele tem uma filha adolescente, Tina, que desde o nascimento apresentou sérios problemas de aprendizado. Você sabe, ele disse, eu costumava rezar pedindo para ter paciência, e aí Deus ouviu minhas preces. Ele me enviou Tina, e foi assim que aprendi a ser paciente. O que Kate e meu cliente me mostraram é que quando vemos as pessoas que nos desafiam como professores, em vez de as considerarmos fardos, fortalecemos nossa paciência. Deixamos de nos queixar, pois estamos conquistando algo valioso. Estamos aprendendo a abrir nossos corações, a ter compaixão, a ultrapassar nossos limites. Essa perspectiva torna a vida mais fácil. Em vez de resistir à situação que está nos afligindo, podemos usá-la para nos tornarmos mais sábios e generosos, e não amargos ou mesquinhos. Gosto da seguinte história tibetana. Um monge estava meditando sozinho em uma caverna no alto da montanha. Um dia, um pastor apareceu e, intrigado, lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui completamente sozinho?" O monge respondeu: "Meditando sobre a paciência." Ao virar-se para ir embora, o pastor gritou: "Bem, vá para o inferno." "O quê?" gritou o monge de volta. "Vá você para o inferno." O pastor riu durante todo o tempo em que descia a montanha. Como essa história ilustra, o cultivo da paciência será inútil se não soubermos utilizá-la quando precisarmos dela. O pastor era um grande professor, porque mostrou ao monge que sua compreensão era apenas intelectual. Se, em vez de reagir com impaciência, o monge pudesse ver o pastor como um professor, estaria aprendendo de verdade. Ao abrirmos nossos corações a pessoas e coisas que nos desafiam, nos tornamos espiritual e emocionalmente mais fortes e menos propensos a sermos derrubados pelos inevitáveis transtornos da vida. Pessoas e acontecimentos difíceis podem tornar-se oportunidades interessantes para um crescimento maior, em vez de dificuldades ameaçadoras que precisamos suportar. A partir dessa compreensão, seremos mais capazes de apreciar a vida, não importa o que estiver acontecendo. Há o momento de esperar e o momento de pedalar como um louco. Se há uma característica que distingue um homem de um menino, talvez seja a paciência. Lance Armstrong. Lance Armstrong é incontestavelmente um dos maiores ciclistas que já existiram. Seu físico é perfeitamente adequado ao esporte. Seu coração é muito maior do que o normal, permitindo que bombeie mais oxigênio. Lance tem garra, determinação e é capaz de suportar um enorme desconforto físico. Mas, como relata em De Volta à Vida, ele não conseguiu vencer a mais importante corrida de bicicletas do mundo, a Volta da França, até ter aprendido a esperar. Eu tinha a reputação de ser um corredor de um único dia. Mostre-me a linha de chegada e eu vencerei com adrenalina e raiva todos os meus adversários. Mas, se eu corresse desse jeito na Volta da França, estaria fora do páreo após 2 dias. Para a volta, era preciso reunir os recursos certos, nos momentos certos e alimentar pacientemente a minha força no nível necessário, sem desperdiçar movimento ou energia. Lance competiu em corridas na Europa por quase 5 anos, antes de começar a aprender a esperar. Seu treinador lhe dizia repetidamente para se segurar, mas ele corria muito durante um certo tempo e depois decaía. Eu simplesmente não conseguia entender que para vencer precisava pedalar mais devagar no início. Levei um bom tempo para aceitar a ideia de ser paciente era diferente de ser fraco. Logo em seguida, ele teve câncer nos testículos e quase morreu. E enquanto combatia a doença com a mesma agressividade com que pedalava, a experiência o amadureceu. Lance aprendeu o valor da espera e venceu 7 vezes a Volta da França.
Eu sempre me preocupei em não deixar que a paciência fosse um disfarce para a passividade. Quando é que a espera é a coisa certa e quando é um pretexto? Quando é que estou sendo verdadeiramente paciente e quando é que estou apenas deixando alguém me dominar? As pessoas que admiro por sua paciência parecem saber qual é o momento ideal para a escolha. Elas sabem que há o momento de esperar e o momento de agir e confiam em suas próprias intuições para fazer a distinção entre os dois. Cada um de nós tem uma tendência natural em relação à pressa ou à espera, e essa tendência nos direciona se não prestarmos atenção. A inclinação juvenil de Lance era de pedalar o mais rápido possível, o que o impedia de ter energia para longas distâncias. A de outra pessoa poderia ser esperar demais e assim ficar para trás. Não existe nenhum grande juiz da paciência que nos possa dizer precisamente qual é a quantidade de tempo correta para esperar por alguém ou algo. Mas, quando nos lembrarmos de que há um momento para esperar e um momento para acelerar, isso cria uma base que permite a nossa inteligência e a nossa intuição se manifestarem a nosso favor. A paciência está muito relacionada à crescente confiança em nossa intuição. A paciência e a intuição estão inextricavelmente relacionadas, escreve Barry Boyce em um artigo. A paciência, que podemos contemplar com tal intensidade, oferece uma recompensa escondida. Quando pararmos de observar a panela, poderemos aprender que a água ferve no momento certo. A hora de dizer chega. As pessoas são diferentes, meu amor. Elas são muito diferentes. Algumas conseguem suportar coisas que outras não conseguem. Não é possível prever o quanto cada um consegue suportar. Em Petri. Nos últimos 2 anos, tive uma experiência muito impressionante ligada à paciência. Eu tinha decidido vender minha editora. Surgiu um possível comprador que se mostrou muito interessado. Se ele comprasse, eu ficaria financeiramente bem para o resto da vida. Se não comprasse, talvez fosse necessário decretar falência. Embora se movesse incrivelmente devagar, o comprador avançava pouco a pouco. De vez em quando eu telefonava para ver se poderia acelerar o processo, e ele me assegurava que estava agindo o mais rápido possível. Eu não tinha outro comprador naquele momento, pois todos os outros tinham desaparecido quando aceitei essa proposta de compra. Tudo o que eu podia fazer era esperar até ele terminar o processo de análise e tomar uma decisão. Muitas vezes eu acordava no meio da noite, dividida entre a ameaça da falência e a esperança de nunca mais precisar me preocupar com dinheiro. Entre a possibilidade de um desastre e a de um grande ganho, não tinha outra opção senão esperar. Um dos meus problemas com a paciência está no medo de que o meu botão de espera não esteja funcionando bem. Às vezes, mostro-me disposta a esperar anos por alguma coisa. Em outras, nem mesmo alguns segundos. Sei muito bem que há muitas situações em que deveríamos dizer basta, não vou esperar mais. Como, por exemplo, não vou esperar mais que você pare de beber. Prefiro deixá-lo a assistir você se matar. Ou não suportarei nem mais um segundo as ofensas físicas e verbais de determinada pessoa. Ou nós estamos nos reunindo há meses e continuamos parados no mesmo lugar. Acho que chegou a hora de desistir desse negócio. Qual é o melhor critério para escolher a paciência em vez de desistir? No entanto, como em Petri sugere, cada um tem seu ponto limite, e o meu varia também de acordo com a situação. Sei que, para a prática da paciência, é fundamental saber quando parar de ser paciente, mas somente você é capaz de saber qual é esse momento. Às vezes, mentalmente, estipulo um prazo final. Vou esperar durante 6 meses e aí reavaliarei. Tenho uma sócia que usa a regra das 3 reuniões. Se nenhum avanço ocorrer nas 3 reuniões, ela cai fora. Em algumas ocasiões, uso um indicador de amargura. Se eu estiver começando a me sentir excessivamente irritada e amarga, talvez esteja na hora de dizer basta. Como muitas situações exigem uma paciência maior do que aquela que imaginamos, este é um campo muito complexo. Talvez seja necessário esperar apenas mais um dia, mais uma semana, tentar mais uma vez. Livros como este aqui estão cheios de histórias sobre pessoas que insistiram além do que era plausível e finalmente conseguiram o que queriam. É por isso que só você, com a sua própria sabedoria, poderá julgar
Além disso, é necessário conhecer os limites externos. O fim da minha dramática história de espera? O homem acabou não comprando minha editora. Por fim, uma outra pessoa o fez. Não fui à falência e nem fiquei rica, mas aprendi muito sobre a paciência e por isso agora me sinto bem mais preparada para decidir desligar o motor da paciência se achar que está na hora. Esteja aqui e agora. Todos os momentos representam um começo, todos os momentos representam um fim. Mark Salzman. Eckhart Tolle é um orientador espiritual que em sua juventude era tão ansioso e deprimido que pensava frequentemente em se suicidar. Mas no dia em que fazia 29 anos, ele teve uma experiência de iluminação que o deixou com uma profunda sensação de paz, que permanece até hoje, 13 anos depois. Ele conta que vivenciou o poder do agora. A percepção plena de que o momento atual é tudo o que você possui, ele escreve em seu best-seller O Poder do Agora. Qualquer dor ou conflito que sentimos representa sempre alguma forma de inconformismo, alguma forma de resistência ao que é. Você não quer o que tem e você quer o que não tem. Quando aceitamos o momento presente como ele verdadeiramente é, deixamos de existir os problemas e passam a existir apenas situações a serem resolvidas agora, ou ignoradas e aceitas como parte da realidade do momento presente, até mudarem ou poderem ser resolvidas. As palavras de Tolle têm profundas implicações para aqueles que buscam a paciência. Pense em uma ocasião recente em que você perdeu a paciência. Isso aconteceu porque uma determinada coisa estava acontecendo mais uma vez? Mais uma vez ele se retirou enquanto você estava falando, mais uma vez ela se esqueceu de pagar as contas, mais uma vez coube a você ter de limpar a bagunça. Ou isso foi causado pelo medo do futuro, de talvez não conseguir acabar um projeto a tempo ou de seus sonhos nunca se concretizarem. Qualquer que tenha sido a situação, a sua perda de paciência se deu por causa de um desligamento do presente, um descontentamento com o passado ou uma preocupação com o futuro. É por isso que, quando se trata de paciência, uma das melhores coisas a fazer é manter a total consciência do momento presente. Eu estou aqui neste momento. Este momento que nunca aconteceu antes e jamais acontecerá outra vez. A impaciência sempre está relacionada ao passado. Isso já aconteceu muitas vezes antes, ou ao futuro. Quando será que o que eu quero vai acontecer? Estar no presente tem a ver com o agora, em que o que é simplesmente é. Quando conseguimos viver plenamente o momento presente, a preocupação diminui ou mesmo desaparece. Não há nada a nos atrair ou repelir. Estamos apenas numa situação determinada, em uma fila de carros numa tarde de domingo, ouvindo o barulho de um avião voando sobre nossas cabeças, sentados em frente a um computador lendo e-mails ou preparando o jantar. A paciência é a disposição de estar no agora exatamente como ele é, mesmo que desejemos, esperemos ou rezemos para que um dia a situação atual venha a mudar. A paciência nos permite ter o máximo possível de felicidade e satisfação no exato momento em que estamos vivendo. Isso parece fácil de fazer quando a vida vai bem, mas é também o segredo para sobreviver à adversidade. O corajoso teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer compreendia isso. Em cartas e documentos da prisão, escrito enquanto esteve preso pelos nazistas, ele diz: o que distingue um homem adulto de um jovem imaturo é o fato dele poder encontrar seu centro de gravidade em qualquer lugar onde esteja naquele momento. Todos nós temos nossa própria maneira de ter consciência desse momento. No romance A Ilha, de Aldous Huxley, papagaios coloridos são ensinados a gritar repetidamente: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora, para ajudar os ilhéus a se lembrarem. Na ausência de um papagaio que fala, você pode tentar uma técnica simples de Thich Nhat Hanh. Ao respirar, diga a si mesmo: inspirando. Estou consciente de que estou inspirando. Expirando. Estou consciente de que estou expirando. Você se surpreenderá com a calma e a paciência que experimentará em segundos. A partir desse ponto de calma, ficamos mais preparados para saudar a vida como ela se revela.
instante após instante.